Aleluia, agora sim. Lição 6 da revista Cartas de João, Vivendo no Amor de Deus. A lição 6 é feita pelo pastor John Barnett. O tema da lição é: qual é o problema com o mundo? Qual é o Meu Deus, né? Qual é o problema com o mundo? Eu queria fazer um protesto antes. Eu acho um absurdo um tema desse, profundo desse jeito, a gente tem 1 hora só para conversar. Se deixasse eu falava o dia todo. Essa aula tem 2 versículos apenas que baseiam essa lição de hoje, e se deixasse eu falava o dia todinho sobre eles. O alvo, tem um alvo da lição. Veja, eu vou ler o alvo da lição hoje para justificar o foco que eu vou dar e não poder falar sobre tudo que a gente conseguiria falar, né? Porque a gente também tem uma limitação, mas... Olha o alvo da lição: compreender o verdadeiro sentido da palavra mundo nesta passagem e a sua implicação para o aluno, orientando-o a fazer a vontade de Deus. Alguém leu a lição já antes? Elisa se escondeu ali. Vamos ler então 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Então veja, ó. Isso, a irmãzinha já está lendo. Diz assim, ó. Compreender o verdadeiro sentido da palavra mundo nesta passagem. Então veja, nesta passagem. Então talvez, já dá uma dica aqui, que talvez a palavra mundo tenha outros sentidos, né? Vamos ler, vocês acharam? 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Quem tem os aplicativos, quem não tem, quem tem um papel. Posso ler? Diz assim, ó. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, vê, como eu falei no começo, está dizendo aqui o sentido da palavra mundo nesta passagem. A gente sabe que tem palavras que a gente usa em sentidos diferentes, a mesma palavra em sentidos diferentes. Na verdade, quem pode me dar um exemplo aí de uma palavra que tem dois sentidos, que é usada em coisas diferentes? Manga. Essa é a clássica. Qual é o significado? Como é que a gente usa a palavra manga? A fruta e uma parte da roupa. Fazejosa. Gostei. Me contemplou nesta colocação. Manga é também uma expressão que está dizendo zoar. É um sinônimo de zoar. Aqui para os cariocas, lá diz assim, aqui a gente está me zoando, lá está mangando de mim. Vou mangar, não sei o quê. Isso, boa. Alguém lembra mais a outra palavra que tem... que a gente usa em contextos diferentes e usa em sentidos diferentes a mesma palavra? Na hora falha, né? A palavra sinistro, já que a gente está falando de expressões regionais, né? Sinistro, o que significa sinistro? Fabiana que está treinando para tirar a carteira de habilitação. Sinistro é usado como referência a acidentes no trânsito, né? Algo sombrio.
O uso popular é para algo muito bom, né? Sinistro. A botafoguense aqui está dizendo que o Botafogo é sinistro. A gente não sabe se é sombrio ou se é muito bom, né? Essa, essa daí se aplicou bem, não foi? Pois bem, então aqui a palavra é mundo. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quais são os possíveis significados da palavra mundo? Como que a gente usa a palavra mundo? Vai ficar mais fácil, né? Vamos do comum para o... Como é que a gente usa a palavra mundo? Pode falar, claro. O universo. Vou escrever aqui, ó. Uhum. O universo. Então, na Bíblia, mundo se refere ao universo, ao que foi criado por Deus, que é o que a gente acredita. Que outro uso a gente tem da palavra mundo? A humanidade. A irmã está colando bem. Muito bom. A humanidade. Então, um outro uso da palavra mundo, quando a Bíblia fala de mundo, ela está se referindo aos seres criados, os seres humanos criados, à humanidade de maneira geral. Tem um outro uso também que a revista sugere. A revista sugere 3, que é o que a gente vai conversar hoje, mas tem mais, a gente pode ir além também. Qual é o terceiro que a Bíblia, que a revista fala? Pode colar. Eu deixo. Então é a humanidade sem Deus, né? Em oposição a Deus. Eu vou colocar sem Deus. Ó, então vê, tem 3. A lição de hoje vai abordar esses 3 aspectos. Então tem vários versículos da Bíblia, inclusive o pastor John, ele falou que João usa essa palavra mundo 105 vezes em seus escritos. No Evangelho de João, nas cartas e em Apocalipse. Só o João usa 105 vezes a palavra mundo. Então, dessas 105 vezes, nem todas significam a mesma coisa. Elas podem significar ou o universo criado por Deus, que a gente pode também entender como a Terra, o planeta Terra, né? Então, o nosso planeta Terra, inclusive a gente usa o mapa mundi, né? Mundo é o mapa do mundo, do nosso planeta. O universo ou a Terra, né, que talvez seja mais fácil da gente perceber isso, se a gente considera a Terra. A humanidade, os seres criados, seres humanos criados, também pode falar do mundo. E a humanidade sem Deus. E tudo isso aqui, que pode ser tanto a Terra, as coisas do mundo, as coisas criadas sem Deus, ou os homens, os comportamentos, os conceitos sem Deus. Então também é o que a gente costuma, é o mais fácil, né? Bem, hoje em dia não se fala tanto. Quando eu era garoto, eu me converti, adolescente, pré-adolescente, falava, o fulano é de Jesus, o ciclano é do mundo. Então a gente usava muito essa expressão, não sei quem é do mundo, para indicar que essa pessoa não fazia parte desse contexto da família de Deus, vamos dizer assim. As coisas. As coisas. Essa música é do mundo. Verdade, verdade. Não fala muito. Hoje em dia a gente não fala tanto isso mais, né? Graças a Deus. Boa, Bia. Também concordo totalmente com isso. Eu ia dizer isso, ainda bem que a gente não fala. Bem, mas então a gente entende que mundo pode significar essas coisas sem Deus. E pode ser as coisas criadas pelo homem, e a gente sabe bem que o homem usa a criatividade para fazer coisas que são ruins, né? Ou os homens que não fazem parte dessa família de Deus e que, por isso, têm valores diferentes. Então, os valores do mundo também, né? Que são valores em oposição a Deus, como a Elisa falou, certo? E aí eu queria fazer um exercício agora. Propor um exercício para a gente. Alguém tem uma Bíblia de estudo? Alguém tem uma Bíblia com concordância? Alguém sabe o que é uma concordância bíblica?
Se souber, levanta a mão. Quem não sabe o que é uma concordância bíblica, levanta a mão. Não sabe o que é uma concordância bíblica? Levanta a mão então, irmã. Ela falou assim, ó. Ela fez assim. Uma concordância bíblica é o seguinte, é porque hoje a gente está na era da tecnologia, da inteligência artificial, a gente pergunta à inteligência artificial onde é que está aquele versículo que o pastor falou no culto, e ele dá, às vezes o certo, às vezes não. Às vezes inventa um versículo novo. Eu já passei por isso. Não buscando um versículo, mas enfim. Então, antes dessa época, na Idade da Pedra, tinha as Bíblias, no final, elas tinham tipo um dicionário. As palavras ordenadas alfabeticamente, e ele dava vários versículos onde aquela palavra aparecia. Então, você ia lá em mundo e tinha vários versículos onde aparecia a palavra mundo, certo? Isso é uma concordância bíblica. Hoje em dia, quase a gente não usa mais. Eu trouxe até uma Bíblia aqui para quem não tiver o aplicativo para a gente fazer isso. Quem tem um aplicativo da Bíblia no celular? Isso. Então eu queria que, 2, 4, 6, 8, 10, 12. A gente vai fazer 3 grupos de 4 e cada grupo pelo menos tenha um aplicativo da Bíblia. Porque no aplicativo a gente consegue fazer consultas também. No aplicativo da Bíblia, você pode buscar, tem um campo de busca, geralmente é uma lupa aqui, como no meu, e você pode digitar a palavra e ele vai te dar várias palavras, vários versículos, onde aparece aquela palavra. Pronto, eu cliquei aqui mundo, olha o tanto de versículo que apareceu de mundo. Eu queria recomendar para você que está em casa também fazer o mesmo. Pega uma Bíblia, o aplicativo do celular. Eu sei que às vezes você está lavando louça, está passando a roupa, está varrendo a casa, mas se você puder dedicar um tempo para fazer esse exercício, eu acho que vai te edificar também. Então, a gente vai juntar agora, pode bagunçar, 3 grupos de 4. Cada grupo, pelo menos um aplicativo que possa buscar. Se não tiver aplicativo suficiente, a gente vai usar o papel. Eu trouxe umas Bíblias aqui com concordância. Eu tenho 2 aqui, dá para fazer. Vamos, gente. 3 grupos de 4. Vou te dizer. Aí, gente, enquanto vocês organizam, o objetivo é o seguinte: a gente vai pesquisar a palavra mundo, mas eu queria que cada grupo achasse pelo menos um versículo com uma dessas 3 sentidos diferentes. Um versículo com o sentido mundo como terra, um versículo com o sentido mundo como humanidade de maneira geral, e um versículo com o mundo sem Deus, essa humanidade e esses valores sem Deus. Tá certo? Como é que a gente vai descobrir isso? Desculpa. Não, só para eu explicar para todo mundo junto, para todo mundo entender. Como é que a gente vai descobrir isso? A gente vai ler o contexto. A gente vai ler os versículos anteriores e os versículos seguintes. A partir disso, a gente vai perceber se aquela palavra mundo significa terra, se ela está significando os seres humanos de maneira geral, ou se ela está significando a terra, os valores ou os homens sem Deus, tá certo? Vou dar aí uns minutinhos para vocês procurarem. Quem está em casa, faça o mesmo. Eu expliquei, vocês devem ter ouvido que é isso. A gente vai procurar numa concordância bíblica ou no aplicativo. Já pode seguir. Ou no aplicativo, versículos com a palavra mundo, e a gente vai identificar pelo menos um com cada um desses conceitos. Dependendo da tradução que você estiver usando, às vezes ele não acha mesmo. É bom anotar para a gente colocar aqui depois, tá bom? É bom anotar para a gente colocar aqui depois.
Esse todo mundo vai citar. É a tradução que você tá, de repente, muda a tradução que você tá. Então, mas muda a tradução que você tá, que aí ele amplia. Ah, você tá vendo, você filtrou, você tá só no Novo Testamento e você tava só. Isso. Aí você amplia. Tá vendo? Peraí. Ah, desculpa, vai. Não, volta lá no filtro. Rapaz, aí tá. Viu? Mas ele tá filtrado, tá vendo? Por isso que só tá mostrando um. Será que é antes na busca? Aqui não dá pra botar o filtro não antes, desculpa. Não, né? É, tem que catucar aí pra... Mas ele tá filtrando, viu? É. O do Lucas tá com um filtro. Ele tá filtrado pra achar só o Novo Testamento, só o livro de Tessalonicenses. Aí só mostrou poucos. Ah, é? Bem, tem que limpar. É, você pode fazer a busca por. Você pode filtrar, você pode botar só o Novo Testamento, só o Antigo Testamento, só um livro específico. Você pode mudar na tradução. Quer o papel? Quer um papel, Lucas? Uma Bíblia de papel, uma concordância? Achou. Limpou, né? Pronto. Compartilha ali com os irmãos que também tem uns que estão filtrados ali. Acabou? Tem pressa não, hein? Mais 2 minutos. Deve ser um bug do aplicativo, porque vocês estão usando o mesmo aplicativo, né? É, às vezes ele tá fazendo uma atualização e aí travou, né? Sei lá. É porque o da Elisa é um outro aplicativo, né, Elisa? É. Ah, é? Ah. É, o YouVersion, né? YouVersion. Bom dia. Acharam? Mais um minutinho, hein? Anota aí em algum lugar pra gente ler junto, tá?
Conseguiram? Lá foi no fundo. Vocês já foram? Beleza, então vamos ler junto e a gente vai avaliar junto em qual categoria tá. Vocês podem sugerir, é claro, mas a gente vê junto em equipe aqui como é que foi. Quem quer começar? Então vamos. Qual é o primeiro versículo? Romanos 12, 2. Antes de escrever aqui, a gente vai ler e a gente vê em qual das três categorias vai entrar, tá? Vai. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que possais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem está em casa vê isso? Vê. Em qual dessas três categorias, desse sentido, essa palavra mundo tá? Não vos... Hã? Não, mas pode, é para a gente fazer junto. Vocês estão sugerindo que é o mundo sem Deus, que é uma... Vocês acharam esse também? Ah, sim. Não vos conformeis com este mundo. Olha, foi muito bom você ter falado isso, porque, vê, o objetivo da gente perceber isso é justamente esse. É que se a gente não tenta perceber o sentido, a gente pode interpretar errado e a gente pode tomar atitudes erradas. Porque, por exemplo, existe uma corrente de pensamento, a gente estudou isso quando estudou a Carta aos Coríntios, e as coisas da terra, as coisas terrenas, físicas, são ruins. Eu preciso focar nas coisas espirituais. E isso é um erro. Porque, por exemplo, existe, não muito tempo, a gente falou da Carta aos Coríntios, há poucos anos atrás, na época que eu falei que eu era garoto, também ainda tem hoje, mas menos, as pessoas... Eu ouvi isso, o ano passado eu fui visitar meus pais no Recife, fui na igreja e eu ouvi uma irmã dizendo, a filha dela falou assim, mãe, vai fazer um exercício, vai para a academia. Ah, que fazer exercício, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso fazer coisas espirituais, como se o cuidado com o corpo, não fosse algo importante, como se fosse algo ruim. Então vê que a gente interpreta mal. Então, se eu sou templo do Espírito Santo, eu não vou zelar pelo templo do Espírito Santo, eu não vou cuidar do meu corpo, a minha esposa está anotando para cobrar de mim isso em casa depois. Mas a verdade é que a gente precisa cuidar do nosso corpo. E as coisas criadas por Deus, a terra e as coisas que Ele criou, são para ser desfrutadas também, desde que, e aí a gente vai entrar na segunda parte do versículo, depois na concupiscência, que isso não tome o lugar de Deus ou que não tome um espaço maior do que deveria na sua vida. Tem uma canção também desse poeta, ele diz assim, quando eu não estou mudando o mundo, eu aproveito que está bom. Veja, quando eu não estou mudando o mundo, eu aproveito o que está bom. Então, tem coisas boas no mundo. As coisas que Deus criou são boas. Algumas não são. Algumas são sem Deus, valores sem Deus, e essas é o nosso dever como cristãos promover uma mudança aqui. Essas daqui, e essas daqui também, a gente deve desfrutar. E deve viver com alegria. Entende? Então, veja, esse Romanos 12, 2, ele está falando do mundo sem Deus. Por isso que ele está dizendo, não tome a forma do mundo sem Deus. Não aceite os valores do mundo sem Deus, né? Vamos lá, mais qual agora? João 3,16, que diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo está em qual desses três sentidos aqui? Humanidade? Todo mundo concorda? Né? Porque Deus amou o mundo, Ele amou todos. Ele amou, certo? Então João 3,16 está aqui. Mais qual? Salmos 24, 1. Quer ler, irmã? Do Senhor a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam.
Ó, viu? Muito bom. É isso aí, ó. Os que nele habitam, ele está falando da humanidade, logo esse está falando da Terra, né? Do planeta, né? Então é Salmo 24, 1, não é isso? O outro grupo. Se tiver algum diferente. Gênesis 4:12. Vamos ler. Uhum. Uhum. 24:12. E essa está em qual dos três sentidos? Na terra, né? Essa foi boa porque vê como o contexto fala. Quando você preparar a terra, então ele está falando de um contexto. Você vai vagar por ela, pelo mundo, pela terra. Gênesis quanto mesmo, desculpa? 4:12. Outro. Gênesis capítulo 6, versículo 12. Vamos ler e depois a gente vê qual é o sentido que está sendo. Esse foi desafiador esse, hein? Esse dá pra. Vamos lá. E vocês sugerem que está em qual? O mundo sem Deus. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido. É outra tradução. É, Deus olhou. A de vocês é mundo aqui, no terra? Lê de novo, por favor. Deus olhou para o mundo. Vocês sugerem que está em qual desses sentidos aqui? O sem Deus. Eu concordo também. Eu concordo. A gente vai falar sobre isso. Então, vocês concordam? Todo mundo concorda? É, Gênesis 6:12. Muito bom. Aí você veja como é importante a gente entender o sentido das coisas e a gente, porque por isso que os pregadores geralmente, no original, por exemplo, no Antigo Testamento, qual é o idioma? É o hebraico, que é o escrito, né? Enfim. E no Novo Testamento já é grego. No grego, a palavra que a gente está vendo aqui é cosmos. Essa é a transliteração, né? É assim como escreve em português o som grego, né? Então, ali já é outra palavra, já é um outro idioma e às vezes carrega outros sentidos culturais, como a gente falou do sinistro mais cedo. Mas todo mundo concorda que aqui ele está indicando que é o mundo sem Deus, né? Beleza. E o último sobre. Certo. Foi bom que vocês foram no Antigo Testamento que ampliou a nossa. O que que diz? 1 Crônicas 16:14. Muito bom. Esse é qual? É o que sobrou, né? A humanidade. Todo mundo concorda? Vê, os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Deus não fez mandamento para o rio, corra, flua no mesmo sentido. Não fez mandamento para o mar, para o vento. Ele fez mandamentos para quem? A gente que é cabeça dura e precisa de. 1 Crônicas 16:14, né? Mais qual? O outro grupo. Mateus 24:14. O que que diz? Esse daí também foi bom, hein? Fala, Lucas. Ele tem uma. Fala? Sim, nesse sentido tem o que está estabelecido, tem a ordem de Deus. Mas é porque quando a gente considera Quer falar? Pode falar.
Não, você não está errado, o seu pensamento não está errado. Existem as leis da física, como a irmã está dizendo, existe o que foi estabelecido por Deus, a ordem para que essas coisas funcionem. Mas quando a gente se refere a mandamento, no nosso contexto, na nossa comunidade de fé, a gente se refere às orientações de Deus para a gente viver. A gente não é, porque a gente não o rio não tem a oportunidade de desobedecer a ordem estabelecida por Deus. É, o livre-arbítrio. Beleza? Vamos lá. Mateus 24:14. O evangelho, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Olha que nações, a gente poderia até consultar o texto original, mas é outra aplicação para mundo. Talvez seja até cosmos também aqui, sabe? Enfim, a gente podia ver depois, mas senão a gente vai muito tempo. Esse daqui está em que sentido? Terra, universo. Esse evangelho será pregado por todo o mundo. Vocês concordam? Todos os... Existe essa corrente teológica que fala do tempo do fim, que diz que Jesus só volta quando todo mundo tiver tido a oportunidade de ouvir. Então, ela é baseada também nesse versículo e faz sentido, né? Que todo mundo vai ter oportunidade de escolher. Aí sim ele volta. Da expansão, né? Beleza, todo mundo concordou? Mateus 24:14, não é isso? Verdade. Próximo. Rapaz, esse foi bom, hein? Qual é esse? E em que sentido? Uhum. Foi ótimo que vocês leram o seguinte, que deu uma clareada, não foi? E aí, qual é o sentido então? 1 Coríntios. Muito bom. E o último é sem Deus. Romanos. Rapaz. E esse é um dos meus versículos favoritos, sabia? Etnos, o nações, né? Boa. É porque no sentido original de cosmos também se refere a nações, mas vê que tem outra palavra. Aí vê, vocês podem achar que isso é chato, mas é importante a gente entender o sentido, porque senão a gente interpreta mal e a gente começa a fazer coisas erradas, como eu falei, começa a julgar o mundo, a terra e a humanidade como se fossem coisas ruins, como se a gente não tivesse... É bom, é bom, é bom. É bom. A irmã está dizendo que... Então veja, por que desse exercício? Porque a gente ouve muitos versículos, pregações, e ouve. A gente às vezes sabe de versículos. Agora, o tanto de versículo citado fora do contexto que está por aí não é brincadeira. Então é importante, você ouvir um versículo, existem doutrinas absurdas baseadas em versículos da Bíblia, coisas assim tenebrosas, baseadas em versículos da Bíblia. Sequestrar e torturar o texto bíblico, ele fala o que a gente quiser. Por isso que é importante, então, você ouviu,
O pastor falou naquela pregação, aquele versículo, eu não lembro onde é que está. Aí você faz o quê? Vai no aplicativozinho, digita a palavra que você lembra. Tá aqui, tá em tal lugar. Aí você lê o versículo anterior, lê o seguinte, como a gente fez. Então é isso que quer dizer. Então é isso que o pastor estava falando. Então é isso que esse versículo quer dizer. Então eu posso entender a partir e agir assim nesse sentido. Não dá outro contexto, porque senão a gente vira crente. A gente se torna crente imaturo, que a gente está só repetindo palavras bonitas que tocaram na nossa emoção e que não mexeram no nosso entendimento e estão determinando a nossa vida. Né? Por isso que não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu não posso basear minha vida no entendimento do outro. Aquele entendimento foi construído pelo outro, é a convicção do outro. Por isso que é aquela passagem clássica que eu gosto, a confissão de Pedro em Cesareia de Filipe, que Jesus pergunta para ele assim, quem que os outros dizem que eu sou? Aí eles dizem assim, os discípulos, uns dizem que você é um profeta, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João, que voltou. Aí ele, e quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus. Então veja que Jesus mostra o processo como é. A gente ouve, a gente vê, a gente reflete e o Espírito Santo vem lá e confirma para a gente. Isso é o papel do crente, a gente precisa dessa confirmação do Espírito Santo, mas ela vem como resultado da gente buscar. A gente busca, a gente questiona, a gente investiga e o Espírito Santo vem e aí a gente tem convicção e aí esses princípios fazem parte da nossa vida e a gente pode caminhar segundo eles. Não é verdade? Então a gente entendeu aqui, foi bom esse exercício. E aí o versículo segue dizendo, 1 João 2, 15, 16 e 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então João está dizendo que é para a gente não amar a terra. Ele está dizendo que é para a gente não amar a humanidade. Ele está dizendo que é não para amar o mundo sem Deus, os valores sem Deus. E não as pessoas, muito bom ponto, não as pessoas sem Deus, mas os valores. Por exemplo, Paulo fala também aos Coríntios, ele diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Então, eu já ouvi muito interpretar esse versículo, e muito crente interpreta, porque também eu citei na tradução difícil, não, o jugo desigual com os infiéis, o jugo é o conjunto de valores, os ensinamentos dos que não têm um relacionamento com Deus, que ele chamou de infiéis. Então ele está dizendo, não se prendam aos valores desses que não têm um compromisso com Deus. Ele está dizendo, odeie essas pessoas, se afaste delas, se feche no seu clubinho e julgue elas como inferiores e você como especial. Não é isso. Então, Deus amou o mundo, a humanidade. A gente ama os homens, mas a gente não vive os mesmos valores deles, os conceitos deles. Não é verdade? Então diz assim, nem as coisas que há no mundo. Aí olha que interessante, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja que profundo isso, que ele está dizendo que não é que Deus se afastou de você porque você amou o mundo. Está dizendo que se você amar o mundo, é porque o amor do Pai já não está em você. Você saiu e a consequência é amar o mundo. O que a gente chama de pecado, eu até falei isso, a gente conversou na célula quinta-feira. O que a gente chama de pecado, o que a gente nomeia como pecado, mentira, homicídio, adultério, vício, sei lá o quê, isso é consequência, isso é um sintoma do pecado verdadeiro, que é se afastar de Deus, que é não estar em Deus. Então veja, se eu estou em Deus, João vai falar isso também, a gente vai ver em outras lições, eu não vou antecipar, mas no capítulo 3 ele diz assim, quem está em Deus não peca. É no capítulo 3, eu não vou, é a sua aula essa? Não, eu já estou antecipando a aula, mas vai ser falado disso. Mas ele está dizendo aqui, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar, que ele fala. Então veja, se eu não estou no Pai, a consequência são essas coisas que a gente nomeia de pecado. Então como é que eu faço com que isso não tenha força e influência sobre a minha vida? Permanecendo no Pai.
Isso, esse foi o anterior, a gente viu na aula passada, não foi? A passada ou é retrasada? Retrasada. É o anterior. A continuação dele, ele também confirma isso que eu estou dizendo. Vê no final, ele diz assim, ó: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou na outra tradução diz, permanece eternamente. E aí, se a gente for consultar o sentido original, a palavra que ele traduziu como sempre é dentro, permanece junto, permanece com. Então vê, se você faz a vontade do Pai, você permanece dentro. Você está no dentro da comunhão, dentro do seu relacionamento com Deus, e por estar ali, você obedece e permanece. Se você sai de dentro, a consequência são essas coisas que a gente chama de pecado. Então veja que o pecado é essa saída. Essas outras coisas são sintoma. Não é interessante isso? Então a gente tem que permanecer junto. Aí diz assim, ó, porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba do mundo, da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, dos valores do mundo. Aí na minha tradução aqui está dizendo desejo, mas nas traduções mais antigas fala concupiscência, né? Que é esse desejo exagerado. Então veja, o desejo das coisas que Deus, pelas coisas que Deus criou, não é errado. O desejo de comer uma comida gostosa, o desejo de deitar numa cama com um lençol limpinho, macio, e tirar um cochilo numa rede, não é ruim. O desejo sexual do marido para com a sua esposa, da esposa para com o seu marido, não é ruim. Mas o exagero ou a distorção desses valores, ou você basear a sua vida neles, é que é o problema. Então, o desejo por comer não é ruim, mas a gula é um problema. O desejo por descansar não é ruim, mas a preguiça é um problema. O desejo sexual, dentro desse contexto que a gente entende que é o orientado por Deus, não é um problema. Agora, a lascívia é um problema. A fornicação, a prostituição, sei lá, tem vários sinônimos. Então, veja, o desejo da carne é isso, como eu citei o poeta, quando eu não estou mudando o mundo, eu aproveito que está bom. Eu estou desfrutando das coisas boas que Deus criou. E as coisas que estão sem Ele, eu sou responsável por promover uma mudança. E o desejo dos olhos, a concupiscência dos olhos. Esse eu estou passando rápido, tá, gente? Porque o foco era o mundo. Mas se deixasse, como eu falei no começo, a gente falaria o desejo dos olhos. Aí, na revista, ele cita alguns exemplos de desejo dos olhos, de pessoas que se deixaram levar pelo desejo dos olhos e tiveram fins que não foram muito agradáveis. Vocês podem citar o da revista ou quem lembrar de outro exemplo de pessoas que se deixaram levar pelo desejo e as consequências disso. Quem lembra? Adão e Eva. Conta melhor pra gente isso. Isso. É isso. Então, Adão e Eva, né? O texto de Gênesis diz assim: vendo Eva que a fruta era desejável, era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Agradável aos olhos. É o famoso crescer o olho. Né? Que a gente vê aquele negócio da aparência. Quem lembra outro exemplo? Aí a gente sabe a consequência, né? Ela foi pela aparência e se deu mal, e a gente está aqui hoje liberto por Jesus, mas antes escravo do pecado por conta desse. Davi, quando se encantou por Betseba, diz que ele, no tempo que os soldados estavam na guerra, ele estava no castelo, fazendo sei lá o que, de bobeira, passando pela varanda, viu na casa do vizinho aquela mulher bonita tomando banho. Aí ele, mandou chamar e disseram, mas essa é a esposa do teu soldado Urias. Aí o que ele fez? Não quero saber, eu quero porque... Aí a gente já sabe o que aconteceu. Ele traiu, mandou matar Urias e perdeu o filho, e foi aquela confusão, né? Quem lembra mais algum exemplo de desejo dos olhos, de ser guiado da Bíblia?
Eu não preciso nem falar das redes sociais, né, gente? Dessas, desses valores sem Deus que estão nos levando cada vez mais a desejar e querer coisas que nos afastam de Deus e que nos aprisionam. E eu volto a dizer, algumas delas não são ruins, mas a forma com que elas são apresentadas e o que elas geram de nós, o desejo que elas geram em nós, muitas vezes nos afastam de Deus, né? Alguém lembra mais algum exemplo? Eva, Davi. Não? Sansão. Sansão é clássico também, né? Ele viu Dalila e naquela época o casamento era arranjado pelas famílias, ele foi falar com os pais dele, eu quero casar com ela. Mas tem tanta mulher do nosso povo aqui, ele falou, eu quero essa porque me agrada aos olhos. Ele fala exatamente isso. Eu quero essa porque me agrada aos olhos. Como é que Sansão terminou? Cego. Os filisteus cegaram ele e ele terminou trabalhando como um boi, empurrando uma pedra de moinho, andando em círculos, porque ele queria seguir o desejo dos olhos deles. Eita, pegou pesado, não foi? Quem mais? Tem mais exemplo? Alguém lembra mais? Na própria revista tem um que eu não citei ainda. Acã. Acã. Quem lembra a história de Acã? Quem lembra? Quem lembra? Quer contar? Conta pra gente. Isso. Isso. Na campanha de Israel para conquistar a Terra Prometida, Deus orientou que essa cidade, eu esqueci qual é a cidade. Não é a seguinte que eles perdem? A seguinte, que eles perderam porque ele roubou, porque ele pegou o despojo. Me fugiu. Bem, tá aí o exercício para a gente pesquisar em casa depois. Mas eu acredito que Ai foi a segunda. Então o que acontece? A orientação é que nessa primeira cidade eles não iam pegar nada. E aí eles foram, conquistaram, e Acã, passando por uma das tendas lá, viu umas capas, uns negócios, uns objetos de ouro, e ele escondeu e guardou debaixo da tenda dele. Aí quando eles foram atacar Ai, Josué mandou menos homens, porque era uma cidade pequena e tudo, vai ser fácil, vai ser moleza. Quando chegaram, saiu todo mundo fugido com medo, perderam feio a batalha, aí Josué foi consultar a Deus e ele disse, olha, Acã seguiu o desejo dos olhos, o que ele viu, achou que era importante, não confiou em mim, e por isso vocês estão sem a minha proteção, sem a minha... Né? Enfim, aí tem vários, e a gente pode lembrar vários, de Ló, quando foi dividir com Abraão, ele olhou por cima e disse assim, essa terra aqui é melhor, tá mais verdinha. A própria mulher dele, que depois olhou para trás e virou uma estátua de sal. Enfim, a gente poderia seguir com vários exemplos de concupiscência dos olhos, desejo dos olhos. Sim. É um bom ponto, Cristiano, porque as aulas que a gente viu anteriores a essa falam da comunidade, da comunhão, do senso de responsabilidade que a gente tem por fazer parte. E as minhas atitudes influenciam, refletem na minha comunidade, nos meus irmãos. Eu não estou isolado em nenhum dos sentidos, né? Isso. E aí, só para a gente concluir e seguindo esse gancho, o próximo ponto é a soberba da vida. E justamente a soberba da vida é exatamente esse ponto. É você achar que sabe, que a sua visão é a certa, e você não está nem... Esses dias eu ouvi... E você ignorar a responsabilidade, o compromisso que você tem com a família, né? Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, eu não me lembro qual era o contexto exatamente, mas a mãe dessa pessoa estava sugerindo, dando um conselho para ela de uma coisa que já tinha dado errado, que já tinha sido avisado, que ela estava insistindo no erro, e ela diz, a minha vida é minha. A minha vida é minha, eu que sei. O problema é meu. Só que
Toda vez que essa pessoa se dava mal nisso, a mãe sofria, a família sofria, todo mundo sofria, e ela achando que a soberba da vida, eu que sei, o caminho é meu. Essa falta de responsabilidade com a comunidade, com a família também, é isso, né? Então a soberba da vida é esse ponto, é a gente deixar Deus de fora e a gente achar que é capaz de julgar o que é bom e o que é mal, o que é certo, o que é errado, né? Doído, né? Bem, então só para concluir, eu vou ler de novo, porque o nosso tempo já avançou, que diz assim, ó. Agora que a gente entendeu, a gente poderia falar de concupiscência, de desejo, de carne, concupiscência da carne. Todas essas palavras têm esses significados, esses sentidos diferentes também, e a gente precisa saber qual é o que está sendo aplicado aqui. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que é o nosso guia, nos ensina. Muito obrigado pela tua criação, Senhor. Muito obrigado porque em Ti nós temos um compromisso contigo, com os nossos irmãos. Ensina-nos a Tua verdade, os Teus valores, a Tua vontade. Ajuda-nos a permanecer em Ti, Senhor. Atrai-nos a Ti cada vez mais. Transforma a nossa mente para que a gente possa aprender os valores do reino de Deus e viver como filhos Teus, permanecendo firmes perto de Ti, Senhor. Ajuda-nos a desfrutar do que está bom no mundo e a promover a mudança naquilo que precisa de Você. Em nome de Jesus, amém. Amém.